exposição de ideias. Então, continua expondo as ideias. Mas, então, nós temos aqui, dando sequência a este parágrafo, mas o quê? Vírgula, porque aqui tá fazendo uma interjeição, mas. Nos outros casos, olha só, nos outros casos. Que casos são esses outros? Quer dizer, fora da madeira que produz flores e frutos. Olha, fora isso, nos outros casos, o que acontece? Machado e fogo nos perseguem. Então, machado e fogo nos perseguem. Então, tá falando que o homem chega, ele traz problema para a madeira. E que feliz é aquela madeira que carrega flores e frutos, porque aí o homem irá poupá-la, mas mesmo assim, mantendo ela lá viva, poupada, ainda irá roubar suas flores e seus frutos. Mas, quer dizer, olha só, tirando isso, nos outros casos, machado e fogo nos perseguem. Por isso aqui, então, mas, aí vem dizendo aí, quer dizer, se não for assim, uma madeira que dê frutos e flores, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer que machado e fogo irá perseguir. Quer dizer, nos outros casos, saindo disso, de ser uma madeira que tem flores e frutos, o que vai acontecer? Olha a ideia aqui complementando. Machado e fogo nos perseguem. Quer dizer, tá ali atrás dessas madeiras. E nada podemos fazer. Olha só, então aqui pode-se fazer alguma coisa contra a ação do homem aqui com relação às madeiras? Elas podem fazer algo? Não. Então, tá concluindo aqui, gente, fazendo uma conclusão que com a ação do homem, nada elas podem fazer. Percebem aqui as ideias que vem complementando, falando sobre o homem que chega até onde há a madeira, seja na floresta ou onde quer que ele precise e queira utilizá-la? Ela aí finaliza, nada podemos fazer. Então, aqui também, crianças, todas essas ideias, elas estão aqui organizadas de forma a complementar aqui a ideia inicial do terceiro parágrafo, que está falando sobre a chegada do homem onde há madeira. E nós vamos para o quarto parágrafo. Quarto parágrafo também vem dando sequência lá na ideia inicial, que é o cabo de vassoura, aquele que está dizendo que foi o cabo de vassoura, né? Que foi também cavalo de pau e que quase foi lenha ou lixo, que é pior ainda e mais triste, sem falar no passado mais antigo, que quando era árvore. Então, nós entendemos aqui que o cabo de vassoura é de madeira, e aqui ele está falando a vida da madeira, e aí está falando o que o homem faz com a madeira. Estão vendo que as ideias vão dando sequência de maneira organizada, falando sobre a ideia que deu início ao texto e ao primeiro parágrafo? E agora vamos para o quarto parágrafo. Aqui, vamos prestar atenção. O bicho-homem. Aqui nós temos então agora falando do bicho-homem. Quem é o bicho-homem, né, crianças? Quem é esse bicho-homem? Então, vamos lá. Então, tá falando de quem? Do homem, né? Do bicho-homem. De quem esse parágrafo trata? Do homem. Então, este
bicho homem, vírgula, que se intitula, olha só, vírgula de novo, que se intitula, ou quer dizer que se dá nome, né? E que se intitula vaidoso, ele é vaidoso, ele é o Homo sapiens, né? Vamos ver o que isso diz. Ó, tudo vírgula, o bicho-homem. Quem que é o bicho-homem? Aquele que se intitula, que se dá título de doutor, de rei, de imperador, de governador, presidente. Olha o bicho-homem, ele se intitula, ele se dá títulos. Ele é vaidoso. Quem que é vaidoso? O bicho-homem. Ele se intitula de Homo sapiens. Olha aqui, ele todo vaidoso. Olha o modo como ele se intitula Homo sapiens. Que será que é Homo sapiens, hein? Palavras de uma língua esquecida, uma língua antiga, que já não usamos mais, cuja tradução é cara sabido. Olha só, tá falando tudo aqui do homem. Então, vamos lá. Então, nós temos o bicho-homem, aquele que se intitula vaidosamente, ou seja, com muita vaidade, de Homo sapiens, ou seja, o cara sabido, o cara inteligente, né? Essa palavra Homo sapiens, aqui ela está sendo explicada. Então, que palavra é essa? Né? Que palavras são essas? Essas palavras aqui, elas são palavras de uma língua esquecida, uma língua antiga que já não se usa mais, muito raramente ela é usada, que é o latim, Homo sapiens. Homo, que é o homem, aquele ser que sabe, que pensa, que tem inteligência. Então, o homem sapiente, o homem inteligente, certo? Palavras, então, dessa língua que é o latim, esquecida porque não utilizamos mais. Muito raramente ela é utilizada. E aí, então, a tradução é que o homem é o cara sabido, ele é o tal. Então, aqui nós temos... Deixa, tia Vilma. Aqui nós temos o quarto parágrafo que está aqui se apresentando, falando do bicho homem. Quem é o homem? Então, quem é o homem? Aquele que vaidosamente se coloca títulos ou se intitula de muito metido, né? De Homo sapiens. Aquele que sabe tudo. Então, vamos lá. Então, aquele que tem vaidade, o homem bicho, bicho homem. Aquele que tem vaidade. Deixa a tia Vilma conseguir isso aqui. Oh, meu pai. Então, o homem que tem vaidade e vaidoso, ele se intitula o sabidão, aquele que tem sabedoria, inteligência, não é? E aí nós temos ainda então ele se intitula do quê? De Homo sapiens. Aquele que tem sabedoria, que sabe de tudo.
é isso, Homo sapiens? Que palavra é essa? Então, aqui nós colocaremos que é a palavra que é de uma outra língua, uma língua que já não é mais usada, né, tão facilmente. Para falar que, pela tradução do que significa, o homem é o cara sabido, tá certo? Então, vamos lá, devagar sempre, para que a gente aprenda, para que a gente consiga compreender isso aqui. Então, vamos. Bom, então, o homem, além de sabido, ele é o quê? Orgulhoso. Olha que nós estamos aqui, essas ideias todas estão tratando aqui do que o homem é, tá certo? Então, ele é sabido, ele é orgulhoso, convencido. Olha só, tudo isso pode se atribuir ao homem, né? Sabido, orgulhoso, convencido e muitas vezes cruel. Então, aqui está acrescentando uma ideia, né? O quanto o homem pode ser cruel, malvado. Então, vamos lá. O bicho-homem, que se intitula vaidoso. Então, esse homem, o que tem esse homem? O que ele faz? Ele se intitula. Deixa eu trocar aqui. Ele se intitula de que jeito? Vaidoso é uma ideia. Vaidoso. Opa. Então, o homem se intitula vaidoso. Também e vaidoso, ele diz que ele é o cara sabido, não é mesmo? Ele é um cara sabido. Também, aqui o cara sabido. E aí vem explicando palavras da língua esquecida, cuja tradução é o cara sabido. Então, vamos lá. E aí, então, ele, além de tudo, ele é o quê? Orgulhoso.
que são qualidades, né? Convencido. E muitas vezes cruel. Então, vamos, crianças, que é uma dificuldade aqui, mas Xavier consegue chegar lá. Então, de quem se está falando agora, pessoal? Do bicho homem. Bicho homem. Então, ele é tudo isso que nós estamos vendo aqui. Portanto, por isso que nós temos aqui vírgula, né? E não se finaliza a ideia, porque tudo que foi colocado aqui está falando sobre o bicho homem. Depois eu organizo as flechinhas. E agora vamos para o quinto e último parágrafo. Vou colocar lá aqui, ó. Mas tem realmente, olha só, quem introduziu o texto e está falando, fala aqui, ó. Mas tem realmente, aqui é uma, vamos ver o que será isso aqui. Eu iria falar, mas não vou falar agora. Mas tem realmente, quem será que tem realmente o quê? Uma força contra a qual nada podemos. Quem que tem essa força realmente contra a qual nada podemos? Quem será, hein, crianças? Quem será que tem essa força contra a qual nada podemos? Quem será? Vamos para compreender isso aqui. Vamos entender de quem está falando. Quem será que tem essa força que se está dizendo que realmente nada podemos fazer? Deixa eu tentar inserir aqui outra forma. Uma forma mais fininha, não tem? Então, vamos lá. Paciência, estou aqui, viu, crianças?
Isso, vamos lá. Vamos lá. Tentando. Aqui. Então, acho que dá para nós entendermos. Então, crianças, olha aqui. Quem que realmente tem uma força contra a qual nada podemos fazer? O bicho homem. Então, esse quinto parágrafo, ele vem fechando aqui o texto, dando continuidade à colocação do narrador personagem sobre o bicho homem. Até hoje não entendi bem esse estranho poder desse bicho terrível. Então, neste parágrafo, nós temos aqui a ideia colocada do narrador personagem que está falando sobre quem ele era, o que ele virou, né? Quase se tornou, considerando aquilo que seria pior. Então, ele traz as ideias para que venham sendo organizadas e construir o texto. Então, assim, nós teremos aqui agora o quinto parágrafo, que o narrador personagem, que nós vamos descobrir quem é ele está falando sobre quem? Sobre o bicho homem. Ele tem realmente uma força contra a qual ninguém pode fazer nada. Então, olha, ele reconhece que esse bicho homem tem essa força que não se pode fazer nada. E ele está aqui colocando até hoje, não entendi bem esse estranho poder desse bicho terrível. E aí, nós temos aqui o complemento, finalizando a ideia do parágrafo e finalizando a ideia do texto, finalizando o próprio texto. Então, olha aqui, até hoje não entendi bem esse poder tão grande e estranho, né? É desse bicho que é terrível, o homem, né? Crianças, aqui neste último parágrafo, nós temos... Deixa a tia Vilma copiar isso aqui de novo. Nós temos o fechamento do texto com uma coisa que eu vou falar com vocês. Só um minutinho. Que aqui no final, ao fechar a ideia do texto, nós temos o seguinte. Aqui, o narrador personagem, ele fecha o texto dando a sua opinião. Então, aqui, ele fala sobre ele, quem ele já foi, o que ele quase se tornou. Depois fala que ele era madeira, o que acontece com a madeira, que o homem chega, o que o homem faz, escraviza, faz dela o que quer, né? E somente não irá destruir ou fazer algo com a madeira, queimá-la, cortá-la, utilizá-la se ela for árvore de frutos ou flores, né? Ela é poupada, mas assim mesmo tem seus frutos e suas flores roubadas, suas sementes. E aí fala do próprio homem, o que ele é, fala sobre a visão dele do homem, e aí no final ele fecha o texto dando a sua opinião sobre o bicho homem. Certinho, crianças? Espero que vocês tenham compreendido a ideia de construção deste texto. Um beijo!